Alô, gente de todo o meu Brasil. Quem vos fala é seu irmão Nilson Queiroz, esse ministro da nova aliança. Eu estou aqui para trazer uma palavra de vida, de esperança para nós. Você que ainda não decidiu, sou ou não sou. A graça não é uma religião. A graça é apenas Cristo na sua vida. É Cristo em nós e nós em Cristo. Não é ligado, nós não temos carteirinha, nós não saímos por aí distribuindo folheto, nós não saímos por aí enganando ninguém, convidando alguém para ser próspero, alguém para ser curado, alguém para ser liberto. Nós pregamos, a libertação que nós pregamos é da mente. É o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro, 16:31 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Salvo da mente, porque Deus trabalha na mente. A mente é o que governa o homem. O homem é governado pela mente. Se o homem perder a mente, acabou. Ele está morto vivo, andando, mas está morto. Ele não sabe fazer mais nada, ele não sabe que ele tem que tomar banho, que ele tem que comer, o que ele tem que dormir, que ele tem que tal, não sabe que hora é, que dia que é. Perdeu, acabou. A mente é o que governa o mundo. O mundo é governado pela mente do homem. A mente é a alma do homem. O homem morrendo a alma, ele está morto. O corpo pode estar vivo, mas a alma está morta. Então a mensagem que eu tenho para nós, eu quero agradecer os novos inscritos, você que escreveu no meu canal, você que tem mandado seus comentários, fico muito grato pelos seus comentários. Se você é apenas um ouvinte, está ouvindo, está gostando da minha maneira de ser, de proceder, eu gosto um pouco de cantar, de vez em quando eu canto um pouco, outra hora eu brinco um pouco, conto alguma ilustração. Então, esse é o meu jeito. Gosto de pregar com boné, de vez em quando eu ponho um chapéu, de vez em quando tal. Eu gosto de ser um pouco, porque eu sou um pouco meio zoador. Talvez você olha para mim e você acha que eu sou tão sério, eu sou um dos maiores zoadores, eu chego perto das pessoas, brincando com as pessoas, eu nunca vi a pessoa, eu chego, puxo uma brincadeira com ela. Se eu perceber que ela é de brincadeira, ela vai proceder. Se ela ficar quieta, eu deixo para lá. Daí eu chego, a pessoa fala assim. Esse dia eu cheguei na porta do ônibus para entrar, eu falei, deixa eu entrar na frente que eu já estou com 120 anos. O cara falou, 120 é? Bom, você está com 120, eu já estou com meus 140 anos, então eu também vou entrar junto com você. Quer dizer, então é tudo zoada, sabe? Bem, a mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, é essa. Né? O título é suborno. O que é um suborno? Suborno vem através de um dinheiro, uma joia, um presente, alguma coisa para calar aquela pessoa ou para até intimidar aquela pessoa por causa de alguma coisa mal feita que aquela pessoa fez. Aquela pessoa sabe, ela presenciou, ela ouviu, ela sabe de tudo. E ela é subornada. Vão subornar ela para que ele, se cala diante das autoridades. Um assassinato, um estupro, um roubo, uma briga, qualquer uma dessas coisas é através de suborno. A pessoa fala, se você me der isso, eu fico quieto. Então você vê isso em todo lugar. Você vê isso em toda, na sociedade, na política, na polícia, nas religiões, entre os casais. Você vê muito isso. Eu te dou isso para você não abrir a boca. Fica calada, fica quieto. Você vê aí reportagem, mas reportagem não são palavras minhas,
Mas você que acompanha a imprensa, tanto hoje nós temos aí um grande veículo de comunicação, que é o rádio, a televisão, o jornal, as revistas, estão mostrando, a imprensa está mostrando o que acontece nesse nosso país, não falo nem fora do Brasil, mas fora do Brasil também. A pessoa chega e dá um tanto de dinheiro. Você não viu lá nos Estados Unidos? Lá que ele está querendo ser eleito outra vez, que é o Trump. Ele deu um tanto de dinheiro aí para uma mulher, aí para ela se calar. Então essas coisas é comum na classe alta, na classe baixa, na classe média, em todo setor que você pensar, o suborno. Para poder calar a pessoa acha que é mais fácil você comprar aquela pessoa, vamos supor assim, um fiscal chega num restaurante, num bar, aquele restaurante está praticamente daquele jeito. O fiscal chega e fala assim, olha, além de multar, eu vou lacrar esse restaurante. Aí o dono, não, porque o que eu vou fazer? Esse é meu ganha-pão. Eu, minha família, somos sustentados por esse restaurante, eu tenho aqui meus funcionários, como é que faz, tal. O que acontece? Você já viu muitas reportagens dessa daí? Aquela pessoa vai para lá, vai para cá e tal, e faz uma oferta. E aquela oferta é aceita. Aquela pessoa pega aquele suborno e rasga aquela multa. Não sei, não vi, não sei de nada, e ele continua da mesma forma. Esse é o nosso Brasil. Nosso Brasil, muitas vezes, o guarda para, a polícia para, a pessoa talvez tenha até mandado de prisão, mas entra o suborno e a pessoa deixa de lado. Isso é o que acontece com o nosso Brasil. Então, o tema da mensagem é essa, suborno. Por que, irmão Nilson, você trouxe essa mensagem? Porque essas coisas não é de agora. Você acha que essas coisas surgiu agora no século XX, século XXI? Não. Quando João Batista, no capítulo 3 de Lucas, João estava batizando. E muitos vinham ter com João. Muitos vinham para ser batizados por ele, porque acreditavam. Mas os fariseus e saduceus vinham para debochar, para ridicularizar, criticar João. Não que eles não acreditavam, que eles não sabiam. Eles sabiam, porque eles eram os homens da lei. E João era o profeta da lei. João estava escrito no livro da lei, estava escrito em Isaías, que Deus enviaria o anjo na frente para abrir o caminho. E quem era esse anjo? João Batista, já estava escrito, ele sabia. Ele sabia tanto que uma vez Jesus estava trazendo uma mensagem, uma palavra para uma multidão, e eles chegaram, esses doutores da lei, esses fariseus chegaram e disseram assim, com que autoridade você diz essas palavras? Ele diz, eu também tenho uma pergunta para fazer. Se você me responder, eu respondo com que autoridade eu prego essas palavras. O batismo de João veio do céu, era dos homens. Eles pensaram, falaram, se nós falar que é de Deus, ele vai dizer, por que vocês não creram nele? Se o batismo dele era verdadeiro, era do céu. E se nós disser que o batismo dele era dos homens, nós vamos ser apedrejados, vamos ser mortos aqui diante dessa multidão aqui, porque todo mundo tem João como um grande e verdadeiro profeta. Então, ele sabia. Então, eles vinham para criticar. E João continuava falando, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Pois o machado, que é o juízo de Deus, está posto sob a raiz da árvore, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem de João. E ainda muitos dos publicanos vinham e perguntavam para João, e eu, o que eu devo fazer? Aqueles cobradores de impostos, aqueles homens que trabalhavam para o governo, João dizia assim, que vocês não cobram mais do que é justo,
que vocês não sejam injustos no imposto que vocês cobram pelo povo. Porque vocês podem ver que existiu uma injustiça, que lá no capítulo 19 de Lucas, aquele homem, Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, sobe numa figueira, e ele era o quê? Publicano, cobrador de imposto. Jesus chegou caminhando com aquela multidão, ele parou debaixo da figueira, e quando ele parou debaixo da figueira, o povo que ali estava, Zaqueu estava lá em cima, talvez até meio escondido atrás de folha, talvez de galho e tal, do tronco da figueira. Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu estremeceu. Poxa, se eu estou aqui escondido, este homem, em vez de passar direto, ele parou e me chama pelo nome e falar que vai pousar na minha casa, ou me convém pousar na sua casa. Ele falou assim: então se esse homem sabe o meu nome, sabia que eu estava aqui, ele sabe a minha vida, ele conhece a minha vida. E ele desceu depressa e falou: Senhor, no que eu tenho tirado do povo, usado suborno contra o povo, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus diz: hoje a salvação chegou nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então você vê que era comum naquele tempo, esses cobradores de imposto saía. Uma parte eles ficavam, outra parte eles entregavam na mão do governo. E foi isso que João Batista disse, que eles seriam justos na cobrança dos seus impostos. E chega também os soldados. Soldados chegaram e perguntaram assim: mestre, e nós que somos soldados, o que devemos fazer? Ele disse assim: que vocês não sejam subornados. Vocês não pegam nenhum tipo de suborno. Que vocês fazem o que é correto. Mas não pega dinheiro, como hoje nós vemos aí por aí. Uma pessoa que devia estar na cadeia está solta. Tem pessoas até com 20, 30 processos está solto. Por causa do quê? Bem, não preciso nem dizer nada. Então, João foi bem claro. Ele diz para o publicano e diz também para o soldado que não pegasse suborno. Agora vamos lá. Você saber que essas coisas aconteceram no primeiro século, mas lá pelo ano 30 do primeiro século. Nós olhamos aquela passagem, que quando Jesus foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Mas quando ele foi sepultado ali, foi colocado vários guardas, vários policiais, vários soldados ali para cuidar. Porque de noite, os discípulos podem vir aqui, roubar o corpo dele, consumir com o corpo e sair falando por aí que ele ressuscitou. Então vamos mandar os guardas, ficar de prontidão. Mas veio um resplendor do céu, resplandeceu naquele lugar. 2 anjos desceu ali, removeu aquela pedra. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando eles viram aquilo, eles temerosos, amedrontados, com medo, saíram correndo e foram na cidade e anunciaram às autoridades, sacerdotes, sumo sacerdote, Pôncio Pilatos, o rei, o imperador, tudo o que tinha acontecido. O que eles fizeram? Vixe, e agora? Agora está provado que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E o que vamos fazer agora? Vamos calar a boca desses guardas? De que forma? Dinheiro. Dinheiro cala a boca praticamente de todo mundo. O dinheiro compra, infelizmente. E foi dado uma soma alta de dinheiro para eles, para que ele se calasse e saísse a dizer aos outros: os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. E isso está aqui dentro. Eu não estou falando de mim mesmo, está aqui dentro. Que até o dia de hoje, eles ainda se diz isso, que ele não ressuscitou,
que o corpo dele foi roubado. Aonde está isso? Mateus capítulo 28, do versículo... Ali você pode pegar o versículo 14 e o 15 de Mateus 28, você vai ver ali. Se quiser pegar o 13, você já começa a entender. Ali o 13, o 14 e 15, que eles pegaram uma soma de dinheiro e se calaram até o dia de hoje. Não se fala mais nisso por causa do suborno. Então é isso que tem acontecido em todo lugar que você vê. Você está aí acompanhando aí os jornais, você está vendo aí o rádio, a televisão mostrando o que acontece dentro da política. Você fala, mas aprovaram isso, aprovaram. Por que aprovaram? Mas fulano foi preso por quê? Por que liberaram fulano? Sabe? Infelizmente, é isso. Então essas coisas, meu irmão, minha irmã, não é de agora. E dentro da igreja é a mesma coisa. Dentro da igreja é da mesma forma. Se você chegar dentro de uma igreja e falar assim, pro chefão lá, eu quero ser um pastor. Ela fala, mas como? Não, eu nunca vi, mas eu quero ser um pastor. Você me dá aí uma credencial de pastor, aí eu te dou tanto. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu te pago, eu te dou tanto. Te dou R$1 bilhão. O que você acha que acontece? Você vai me dar uma carteirinha de pastor e de pastor presidente ainda eu quero. Manda para um campo e você pastor presidente num campo lá. Pronto. Tá feito o negócio. Bate o martelo. Pá, tá feito. Quantos negócios errados acontecem dentro das igrejas? É fragado o pastor desviando dinheiro. É pego ele desviando dinheiro. E ele dá um tanto pro tesoureiro. É calado. É pego o pastor no motel. Eu já vi, Garo, no motel estava o carro do pastor lá. Esse carro é do pastor. Eu conhecia a placa do carro, conhecia a cor do carro, tá, esse carro é do pastor. Vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Daí a pouco desce o pastor com a irmã, que fazia parte do louvor. Disse os dois, saiu os dois dentro do hotel, do motel lá, entraram no carro e falaram, Aí foram falar com o pastor falou, tá bom. É o que está acontecendo. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Mas que temor que tem esses homens de Deus. Pouco eles estão se importando para onde eles vão, porque eles não sabem. Se você perguntar para esses pastores, pastor, para onde você vai? Eu não sei, eu estou na mão de Deus. Aonde ele me mandar, para mim tá bom. Porque o reino deles, o lugar deles, é aqui. Eles criticam tanto o mundo, falam tanto do mundo, e eles vivem no mundo. Come do mundo, compra carro do mundo, passeia no mundo, está no mundo. Se eles vivessem em Marte, vivessem na Lua, eles podiam criticar o mundo. Mas Jesus não disse na oração, no capítulo 17 de João, Jesus faz aquela oração que é chamada de oração sacerdotal. Jesus disse assim, Pai, eu não peço que eu tire do mundo, mas que livre do mal. Pronto, a oração certa. Como é que eu vou pedir para Deus que eu quero sair deste mundo? Para mim sair deste mundo eu tenho que morrer. Então foi o que Jesus falou, não peço que tire do mundo. Eu não sou do mundo, mas eles são do mundo. Porque Jesus estava ali temporariamente, ele sabia que em breve, dentro de pouquinho tempo, dentro ali, talvez ali de 1 ano e meio, 2 anos, ele ia voltar para a sua morada celestial. Mas falou, não peço que tire do mundo, eu não sou do mundo, mas eles do mundo eles são. Não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Essa é a oração. Agora esses camaradas ficam criticando em cima do público, vocês estão usando roupa do mundo. E papapá, e tal. Eu pergunto, qual era a roupa que Jesus usava? Jesus andava de calça comprida? Jesus andava de paletó e gravata? Jesus andava de vestido. Era um roupão, um vestidão que usava o judeu, o povo andava naquele tempo. Cabelo longo. Paulo deu essa doutrina aonde? Em Corinto.
Era comum os judeus viver, Jesus tinha barba e tinha cabelo longo. Samuel nunca cortou o cabelo. Sansão nunca tocou nos seus cabelos. Era comum judeus não tocar no seu cabelo nem na sua barba. Foi por isso que diz aquele salmo que o óleo desce sobre a cabeça e a barba de Arão, porque era comum judeus viver barbudo e cabelos com trança. Era comum. Por que Paulo não deu essa doutrina para os judeus? Porque esse ensinamento ele deu por necessidade na cidade de Corinto, por causa da mistura que eu já preguei, vocês já sabem, por causa da mistura das mulheres prostitutas que se entrava dentro da igreja de Corinto e a coisa começou a ficar complicada. Então as mulheres tosqueavam, raspavam a sua cabeça e ficavam ali no meio das mulheres que eram as mulheres da igreja. E começou a haver uma confusão, porque todas as prostitutas andavam de cabeça raspada ou cabelo bem tosquiado. Então Paulo diz, cubra com véu. Coloca um véu, mas não só lá dentro. Quando chega a fazer igual a congregação, quando chega, eles põem o pano. Saiu lá de dentro, estira o pano, põe dentro da bolsa. Então Paulo diz, fica na sua casa, na rua, onde você estiver. Fica com o véu até o cabelo crescer. Paulo fala do cabelo crescido, não cabelo comprido. Isso é um grupo de pessoas aí, que eu nem vou dizer nada, mas o que tem a ver cabelo? O que é cabelo? É santidade? A santidade está no cabelo? A santidade está nas vestes? A santidade está no corpo? A santidade está dentro. Ainda no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior não se corrompe, o espírito não se contamina. Então não adianta querer roupa e papapá, porque a calça, para vocês saberem, seus idiotas, falando roupa de homem, roupa de mulher, vocês sabem quem é que criou a calça comprida? Foi Teudas. Teudas criou isso no século XVII, lá em Paris. E aí? Vocês ficam aí com tanta coisa de casamento, tem que ser casado. Casamento saiu no ano 890. Saiu há 133 anos atrás. Veio existir o casamento. Antes se uniu os dois e acabou. E como é que fazia? Quer dizer que então, do ano de 1890 para trás, então ninguém foi salvo. Vocês precisavam entender mais as coisas para poder falar as coisas sem saber. É isso que vocês precisam. Mas meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui. E eu quero desejar tudo de bom para vocês. Um bom mês de março para todos vocês. Uma boa Páscoa para vocês, que ainda está demorando. Uma quaresma boa para vocês. Quaresma? Não existe mais quaresma. Não acredito mais nessas coisas. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.